Em 2003, o campeonato da IRL estava chegando a uma conclusão épica nas últimas provas. Hélio Castro Neves, Tony Kanaan, Scott Dixon e Gil de Ferran estavam disputando o título ponto a ponto, e todos tinham a chance de vencer o campeonato na última etapa da temporada, no Texas. A prova, que contou com uma atrapalhada brasileira para decidir o título, acabou ficando famosa pelo acidente de Kenny Brack, uma das batidas não fatais mais espantosas da história recente da IndyCar. A temporada de 2003 da IRL foi extremamente importante para a categoria. O acordo da kart, que proibia o uso do nome IndyCar, foi extinto e a competição rival pôde assumir o manto da categoria. A mudança foi acompanhada do movimento de migração de várias equipes da kart para a IRL, incluindo alguns nomes grandes como Chip Ganassi e Andretti Green. Toyota e Honda também se mudaram para a nova IndyCar, ocupando o espaço deixado pela Infiniti, que agora trabalhava com a categoria Infiniti Pro Series. O circuito de Twin Ring Motegi também foi adicionado ao calendário, ocupando a data que pertencia anteriormente à kart. Durante o ano, Scott Dixon da Chip Ganassi teve um desempenho bastante linear, frequentando regularmente o pódio. Após o penúltimo GP do ano, disputado em Fontana, o neozelandês acumulava 3 vitórias e 4 segundos lugares, somando 467 pontos. Enfrentando Dixon apareciam 2 brasileiros, Hélio Castro Neves da Penske, que tinha 2 vitórias, 4 segundos lugares e 2 terceiros lugares, ficando empatado em pontos na primeira posição. Tony Kanaan, por sua vez, vinha com 460 pontos e um número inferior de pódios perante os rivais, mas ainda tinha chances de título. Sam Hornish Jr. aparecia em quarto com 19 pontos de diferença para Dixon e estava mais distante da disputa. Gil de Ferran da Penske também tinha chances, mas dependia de vários resultados combinados e estava praticamente de fora da disputa. A corrida final de 2003 seria disputada no Texas World Speedway, uma pista conhecida pela velocidade insana atingida pelos carros. 2 anos antes, em 2001, a prova disputada pela kart precisou ser cancelada devido à velocidade atingida pelos pilotos nos treinos. Em um caso já explicado aqui no canal, os carros estavam tão rápidos durante as voltas que vários pilotos haviam perdido momentaneamente a consciência dentro da pista e fora dela. Nas primeiras sessões de treinos livres, Dixon se apresentou como favorito para a prova, com Tony Kanaan aparecendo na terceira posição, sempre à frente de Hélio e Hornish. No qualifying, a pole position acabou ficando com Gil de Ferran, que fez o tempo de 23 segundos e 503 milésimos e velocidade média de 358,727 km/h. Dixon aparecia literalmente logo atrás com apenas 1 milésimo de diferença para o brasileiro. Em terceiro se classificou o companheiro de Dixon na Ganassi, Thomas Scheckter, com o tempo de 23 segundos e 598 milésimos. Completaram o top 10 Felipe Giafone, Hélio em quinto, Vitor Meira, o sueco Kenny Brack da Rahal, Brian Herta, Kanaan apenas em nono e Robbie Bill da Dreyer & Rainbow em décimo. Com 200 voltas programadas e temperatura girando em torno dos 25 graus, a prova teve largada com Gil de Ferran mantendo a primeira posição à frente de Dixon e Scheckter, que também conseguiram se manter. Hélio passou por Felipe e ocupava agora a 4ª posição. Ainda na terceira volta, o companheiro de Dixon deu uma errada e acabou perdendo velocidade, abrindo caminho para Hélio e Kanaan, que travavam uma disputa particular pela terceira posição. Sam Hornish Jr., que havia largado apenas no 12º lugar, abria caminho e se apresentava na 4ª posição com apenas 19 voltas completadas. O americano aparentava ter o melhor carro entre os 4 primeiros, e nas voltas seguintes permaneceu atacando Kanaan pelo 3º lugar, sem sucesso. Na volta 31, a bandeira amarela foi acionada devido a detritos na pista, e a grande maioria dos pilotos aproveitou para fazer os seus pitstops. Após a parada, Tony saiu em primeiro, de Ferran em segundo, Hélio ficou em terceiro e Dixon caiu para a 4ª posição. Ainda na bandeira amarela, o carro de Vitor Meira perdeu uma das rodas traseiras e precisou voltar para o pit lane, caindo para a última. A relargada foi dada na volta 38 e Dixon recuperou a posição de Hélio sem se distanciar. Entre os 6 primeiros, a diferença era praticamente nula, com Hornish atacando o 3º e 4º colocado sem parar. Ed Carpenter da PDM Racing ficou lento na pista na volta 52, gerando nova bandeira amarela e pitstops para alguns pilotos. Com a saída do safety car na volta 58, Kanaan permaneceu líder, com Dixon em segundo, Dan Wheldon em terceiro e Giafone em quarto. Wheldon e Felipe chegaram a trocar de posições, mas o brasileiro voltou para quarto e algumas voltas depois acabou ultrapassado por Hornish e Scheckter. A terceira bandeira amarela da prova veio na volta 83, devido novamente a detritos. Da mesma forma que das outras vezes, a grande maioria dos pilotos aproveitou para fazer os seus pitstops, e com isso a liderança mudou. Dixon assumiu a ponta, sendo seguido por Kanaan, Scheckter, Hornish, Hélio e Gil. Enquanto o neozelandês conseguia se manter firme na frente, a batalha nas posições seguintes permanecia bastante intenso até a volta 98, quando Giafone e Alex Barron bateram.
Enquanto isso, Ferrand precisou voltar aos boxes devido a problemas de detritos na pista, caindo para 15º. A relargada foi novamente dada na volta 108 e a batalha pelo segundo lugar recomeçou. Canaan, Hélio e Hornish permaneceram lutando pela posição, enquanto Dixon permanecia à frente com certa segurança. Com pouco mais de 125 voltas completadas, Hornish alcançou a segunda posição, sendo seguido por Scheckter. Mostrando grande desempenho com o carro da Dreyer, Robbie Bill entrou na disputa e ocupou a quarta posição, à frente de Hélio e Canaan, que caiu para sexto. Dixon começou a ser desafiado na liderança por Hornish, que conseguiu a ultrapassagem com pouco mais de 140 voltas. Com 50 para o fim, Hélio e Bill fizeram as suas paradas, sendo seguidos por Hornish, Canaan e pelos carros da Chip Ganassi. Scott Sharp assumiu a liderança provisória com Brian Herta em segundo, Greg Ray em terceiro, Gil em quarto e Kenny Brack em quinto. Com pouco mais de 35 voltas para o fim, Hornish teve problemas e desacelerou, perdendo várias posições. Naquela altura da prova, Hélio ocupava a terceira posição, sendo seguido de perto por Canaan e Dixon. Devido à estratégia adotada pela Penske, Gil conseguiu retornar à pista como líder após o pit stop, à frente de toda a disputa entre Hélio, Tony e Dixon. A bandeira amarela voltou a ser agitada na volta 172 com o acidente de Richie Hearn, e a relargada foi dada faltando apenas 20 voltas para o fim. No recomeço da prova, Tony e Hélio tocaram rodas e ambos tiveram problemas. Os dois precisaram ir para os boxes, acabando com a possibilidade de título dos dois brasileiros quase que ao mesmo tempo. Sem a dupla na frente, restava a Dixon terminar a prova para ser campeão, sem necessidade de vitória. Com 13 voltas para o fim, Kenny Brack tocou em Scheckter e o seu carro decolou, indo em direção à grade de proteção. Com o choque a aproximadamente 354 km por hora, o carro foi praticamente pulverizado, sobrando apenas a célula de segurança inteira rodando no ar. O acidente expôs Brack à maior força G já registrada em um acidente desde a introdução da medição, com picos de 214 pontos. O piloto sofreu múltiplas fraturas, em especial nas pernas, com o externo e o fêmur quebrados, tornozelos esmagados e uma vértebra estilhaçada. Após receber os primeiros socorros na pista, o piloto foi levado em estado grave para o Parkland Memorial Hospital, e a partir dali foram longos 19 meses de recuperação e várias cirurgias para reparar os danos nos ossos e coluna. A marca de 214 G é reconhecida no Guinness Book como a maior força G suportada de forma não voluntária até os dias de hoje. De início, a bandeira amarela foi agitada e o safety car ficou parado na pista para limpeza e atendimento dos pilotos, mas aos poucos ficou claro que não haveria mais tempo para o reinício. A prova foi interrompida com 195 voltas e Gil de Ferrand foi declarado vencedor da prova, com Dixon em segundo, Weldon em terceiro, Vitor Meira em quarto, Herta em quinto, Scott Sharp em sexto, Toranosuke Takagi em sétimo, Greg Ray em oitavo, Al Unser Jr. em nono e Roger Yasukawa em décimo. Além do título de Dixon e do acidente de Brack, a corrida no Texas também marcou a aposentadoria de Gil de Ferrand, que deixou a Indy após 9 anos, 12 vitórias e 2 títulos, ambos conquistados na kart. Kenny Brack retornou à Indy para uma única prova em 2005, substituindo Bud Rice nas 500 milhas de Indianápolis. O piloto chegou a marcar a maior velocidade de todos no grid, mas precisou largar em 23º. Brack terminou a corrida na 92ª volta após um problema mecânico. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!